E o Corinthians, a pedido do técnico Mano Menezes, quer tirar dois meio-campistas do Internacional. As propostas já foram feitas. E no vídeo de hoje eu quero te dizer o bastidor. O que o Inter pensa sobre essas propostas que recebeu sobre Alan Patrick e Maurício. Também quero te falar sobre um pedido que o técnico Eduardo Cudê fez para dois jovens do Internacional. E além disso, também quero te trazer uma novidade na negociação Robert e Renan junto ao Zenit. Então, só antes de começar esse vídeo com novas informações aqui sobre o Internacional, roda a vinheta. Bom dia, Colorado! Sejam muito bem-vindos aqui com novas informações sobre o Internacional. E só antes de começar esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também o sininho de notificações, que é muito importante. E além disso, eu quero te falar aqui do Ativo Ultra, que é o melhor estimulante para você que tem uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades. Então não perde tempo, clica no primeiro link na descrição e compre agora mesmo Ativo Ultra com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começar então aqui com as principais informações sobre o Internacional e eu quero começar aqui falando com vocês sobre as propostas que o Inter recebeu do Corinthians pela contratação de Alan Patrick e Maurício. Bom, para quem não sabe o que está acontecendo, o técnico Mano Menezes, que é o técnico que vai ficar no Corinthians para a próxima temporada, já sondou diversos jogadores do Inter, tá? E entre esses jogadores que ele buscou, dois aparecem em específico, que é, né, o Alan Patrick e o Maurício. Só que são duas negociações, falando pro Corinthians, extremamente complicadas. O primeiro, o Alan Patrick está muito próximo de uma renovação de contrato com o Inter, onde dentro dessa renovação de contrato, inclusive ele está subindo a sua multa rescisória. A segunda situação sobre o Maurício é que o Inter só quer vender o Maurício, chegar a uma proposta para ele internacional de 10 milhões de euros. Chegou 10 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos do Maurício, o Inter topa vender. Mas se a gente está pensando num clube que vai comprar 100% do Maurício, a gente está falando de uma negociação que giraria em torno de 20 milhões de euros. Então, só para tu ver o grau de dificuldade. E o grau de dificuldade do Alan Patrick é dois. O primeiro, o próprio Alan Patrick de querer sair do Internacional. E o segundo fato, que é o Inter querer negociar o Alan Patrick. Porque como ele já é um jogador de mais de 62 anos, o Inter não vai conseguir um valor tão alto. E hoje, com a proposta que o Corinthians ofereceu, quem que o Inter traz no mercado que seja igual ao Alan Patrick? Pode trazer uma aposta, assim como foi o Alan Patrick quando chegou, uma aposta que pode vir a ser um Alan Patrick ou não. Mas os números dessa proposta é 8 milhões de euros para o Maurício, por 70%. Isso, o Inter tem 50% para ele, a gente está falando que o Inter pegaria 6 milhões de euros. No caso do Alan Patrick, o Inter tem 5%. Só que a proposta do Corinthians para o Internacional sobre o Alan Patrick é de 5 milhões de euros. A gente está falando aí 5 milhões de euros vezes a 5, que tá o euro, tá 5 um pouquinho, mas vou arredondar para baixo, a gente está falando de um pouco mais de 25 milhões de reais. E o Inter com o Maurício ficaria aí com algo em torno de 30 milhões de reais. 55 milhões de reais por esses dois jogadores, né? Pelo Alan Patrick e Maurício. Outra coisa, como que o Corinthians vai pagar esse valor? O Corinthians está com uma dívida absurda. Como é que o Corinthians vai pagar? Vai ser à vista? Vai ser parcelado? Tem que ver também esse tipo de situação pensando. Mas o certo, o Inter vai fazer uma extrema dificuldade para vender esses dois jogadores. Porque tem um outro motivo. É para o time que está concorrendo com o Internacional na Copa do Brasil, na Sul-Americana e no Campeonato Brasileiro. O Corinthians disputa as mesmas coisas que o Inter no próximo ano, com exceção do estadual. Então não faria sentido tu mandar os teus dois principais jogadores, tu vender teus dois principais jogadores por teu rival. Não faz o menor sentido esse tipo de situação. E além disso, o Inter for para vender o Maurício, o Inter quer vender ele para a Europa. E o próprio Maurício, caso queira sair do Internacional, que também tem esse problema, ele quer ir para a Europa. Então, realmente, a tendência é que esses dois negócios não aconteçam. Por quê? O Inter não quer fortalecer o rival e as propostas que chegaram para o Inter, financeiramente, não são boas, tá bom? Outra situação que eu quero passar para vocês, tá bom? O técnico Eduardo Cudê fez um pedido. E essa informação foi trazida pelo Alexandre Ernst. O Eduardo Cudê, que vai permanecer na próxima temporada, tá com seu contrato renovado, né? Só não foi anunciado ainda de maneira oficial, mas o Cudê quer dois jogadores para 24, Gabriel Barros e Matheus Dias. Ele pediu para esses dois jogadores não serem negociados, porque o técnico Eduardo Cudê diz que esses dois jogadores vão ganhar oportunidades no próximo ano. O técnico Eduardo Cudê quer transformar Gabriel Barros e Matheus Dias nas próximas duas vendas do Internacional.
O Dias hoje tá com cerca de 20 anos no Inter e o Gabriel Barros tem 23 anos. Ou seja, são dois jogadores que têm um potencial enorme de futura venda. Matheus Dias até um pouco mais por ser mais novo, ter uma imposição física, ser um jogador de seleção brasileira sub-20, é um cara até que tem um perfil até que já valoriza ainda mais o passe dele. Mas o técnico Eduardo Cudê quer vender esses dois jogadores, né, quer transformar esses dois jogadores em boas vendas para o Internacional. E vão ser jogadores que vão ganhar oportunidade no Inter no próximo ano. Tá? Para deixar muito bem destacado esse tipo de situação sobre o Gabriel Barros e também sobre o Matheus Dias, tá bom? Outra coisa que eu quero falar para vocês também é envolvendo a negociação Robert Renan. Robert Renan é um jogador do Zenit, que o Inter está tentando, zagueiro formado no Corinthians, e ele é um jogador que está vendido já para o West Ham. Só que tá dando um problema de embargo entre a Rússia e a Inglaterra, em função da Inglaterra ter punido a Rússia, daquela guerra que acontece entre Rússia e Ucrânia, todo mundo sabe dessa situação, e o Zenit não consegue vender agora. O Robert Renan não consegue liberar agora ele, né, agora nesse mês de janeiro, e só conseguiria, por exemplo, em julho. O que o Zenit quer? Emprestar esse jogador por 6 meses. O Corinthians estava tentando, mas desistiu por esse motivo, porque só ficaria com 6 meses. O Inter entrou na negociação e falou: olha, eu quero esse zagueiro, mas eu quero um empréstimo de 1 ano. É possível? É viável? O Inter está tentando essa negociação. Mas é uma negociação difícil. Por quê? Porque daí não depende mais do Zenit. Pelo Zenit, se tu quer 1, 2 anos, tô nem aí. Mas tu tem que te resolver com o West Ham. Porque esse jogador tá vendido. Esse jogador não é meu. Esse jogador a gente só tá permanecendo aqui porque eu não consigo liberar ele pro West Ham. Tem que ver lá com o West Ham na Inglaterra essa situação. E é isso que o Inter tá tentando ver. Se existe a possibilidade do West Ham ter esse jogador somente em janeiro de 25. Né? Ou seja, ele já não vai poder ter agora. Só pode ter em julho de 24. Se não, dá para adiar mais 6 meses. Para ele poder ficar uma temporada inteira no Brasil. É o que o Inter está tentando. Que é um baita jogador, isso ninguém discute. 21 anos, 1,85 m de altura, canhoto. Baita de um zagueiro, até por isso vai jogar a Premier League. Seria uma baita, seria um dos principais reforços da temporada do Inter se chegasse. O Robert Renan. E é um jogador também de seleção brasileira de base. Mas tem essa grande dificuldade na negociação, que é fato West Ham. Até porque eles estão no direito deles. Eles querem um jogador, já não puderam ter agora. Vão ter que ter em julho, mas eles querem um jogador para agora. Né? Para a próxima temporada, pelo menos. E é o que eles estão tentando, mas o Inter segue tentando esse tipo de iniciativa. Essa negociação também não teria a ver com a dívida que o Inter tem com o Zenit. Na verdade, o Zenit tem uma dívida com o Inter. Da negociação ainda do Roberto, onde o Inter tinha 10% de futura venda, o Zenit não pagou o Internacional. A gente está falando aí de 15 milhões de reais que o Zenit deve para o Inter e até hoje não foram pagos. Tá? Mas não teria a ver esse quitamento dessa dívida pela negociação, né, ou pelo empréstimo de 6 meses ou 1 ano do Robert Renan. 6 meses, o Inter consegue o Robert Renan ser um jogador que já estaria aqui em Porto Alegre. Só que o Inter não quer 6 meses, até porque o que adianta trazer um jogador para primeiro semestre? Não faz muito sentido. Talvez se fosse para segundo semestre, até fizesse sentido. Porque primeiro semestre, o que o Inter tem? Só o estadual, não tem outro tipo de situação. Então a ideia do Inter é ou ter o jogador por 1 ano, ou realmente essa negociação não anda para frente, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixa o teu gostei, volto logo mais com as informações. Valeu, falou e foi!